Olá, este é o programa Roda de Fogo. Vamos para os nossos destaques desta semana. Curiosidade: Instituto Você Especial já recebeu mais de R$1.200.000 da Prefeitura de Taboão da Serra. Aprígio faz gestão desastrosa na saúde e funcionários livre nomeados de vereadores se desentendem e vão parar na delegacia por racismo. Moradores reclamam de espaço de lazer abandonado pela Prefeitura de Taboão. Sessão de horrores. Onishi faz voto de louvor para Marcos Paulo por fazer aniversário e Sandro Aires ataca jornalistas após ser enquadrado por secretário. Projeto de lei que atualiza a ouvidoria tenta excluir sabatina da Câmara. UBS Clementino tem cabos de energia roubados. População não tem segurança nem saúde. É o que você vai ver agora. Estamos de volta. Vamos para os nossos destaques de hoje, começando com uma curiosidade. Instituto Você Especial já recebeu mais de R$1.200.000 da Prefeitura de Taboão da Serra. Esse projeto está ligado à Fábrica de Talentos. Sabe para quê? Para elaborar um plano de trabalho, né? R$1.200.000 para elaborar um plano de trabalho. Você está vendo aí os pagamentos aí de mais de R$300.000, somando-se até agora mais de R$1.200.000. Suspeita-se, agora é suspeita. Por quê? Eu vou explicar daqui a pouco. Porque é uma suspeita que o contrato seja de 3,5 milhões. Não encontramos o contrato na transparência ali no portal. Não tem esse contrato. A Prefeitura está pagando ao Instituto Você Especial sem um contrato. Adilson Oliveira, não achamos a licitação e nem o pregão eletrônico. Muito bem. Esta empresa, Instituto Você Especial, presta serviço ali à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ali cujo secretário é o Vanderlei Bressan, entre aspas, ali o protegido do Sr. Wagner Kisten Júnior. Para esclarecer todo esse processo de prestação de serviço, entramos em contato com a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, através ali da Secretaria de Comunicação, para nos explicar por que não tem contrato, porque não achamos o pregão e aqui esse serviço é prestado. No entanto, não obtivemos resposta. Adilson Oliveira. Não tem licitação, nenhum tipo de modalidade, não tem contrato e é pago a essa empresa R$1.200.000. Isso aí é uma modalidade nova, né? Colocada, né? Pelo Wagner Kisten Júnior para pagar várias empresas contratadas em Taboão da Serra, porque, né, a empresa, pelo que você mesmo já disse, está recebendo, né? Agora, como é que se paga uma empresa sem ter nenhum tipo de contrato, em que lá vão estar todas as regras, né, para ver se a empresa cumpre com o serviço que se dispõe a prestar à municipalidade, né? Então tá aí mais um contrato, primeiro, nebuloso, por conta disso que eu já disse, né? Não tem licitação, não tem contrato por escrito, né? Pelo que consta, ou melhor, não consta no portal de transparência da Prefeitura, e segundo, um valor altíssimo, R$1.200.000, né? Por um tipo de serviço que também não está muito claro.
Uma fábrica de talentos, 1.200.000, né? Então, porque não tem contrato, a gente fica até sem saber ao certo que tipo de responsabilidade tem a empresa com o poder público municipal para atender a população. Primeiro, suspeita-se que o contrato seja de 3,5 milhões. Agora, com relação a pregão eletrônico ou talvez a licitação, não achamos, não consta. Pode ser que tenha, mas não consta. Já também é um crime, né? Não está no portal de transparência, é um crime. Com um contrato desse... Com um contrato desse porte, né? Desse valor aí. Desse valor, né? É um crime. E, tranquilamente estaríamos explicando para os nossos telespectadores se a prefeitura Adilson Oliveira também fosse transparente, mas, no entanto, fica aqui aberto ao senhor Vanderlei Bressan, ao secretário Vanderlei Bressan e à prefeitura nos explicar, e também para os nossos internautas, olha só para onde estão sendo esse plano de trabalho. Plano de trabalho, né? Eu só espero, ou melhor, eu não vou ficar surpreso se for um direcionamento de um recurso público com dispensa de licitação. Eu não vou ficar surpreso, né? Mas cabe à prefeitura, ao governo aprígio, dar mais essa resposta, dar esclarecimento a quem, né, paga impostos em Taboão da Serra e quer saber onde o dinheiro público está sendo aplicado. O espaço está aberto, vamos para o nosso próximo destaque com Adilson Oliveira. UBS Clementino tem cabos de energia roubados. População não tem segurança nem saúde. Na segunda-feira agora passada, no dia 23, à noite ou madrugada de segunda-feira, a UBS Clementino, na região do Pirajussara, não funcionou porque teve a fiação elétrica roubada, furtada, né? E aí, cada vez que os pacientes chegavam para ser atendidos, os funcionários diziam que tinham entrado lá, né? Roubaram os cabos de energia e aí os computadores estão todos desligados, farmácia só no Parque Pinheiros. Só no Parque Pinheiros e exames e consultas só amanhã mesmo, ou seja, só na terça-feira. Esse era o aviso dos funcionários da UBS para os pacientes que chegavam para ser atendidos na UBS Clementino. O fato é que a UBS abre às 7 da manhã. Márcio e você que nos acompanha. Uma equipe de manutenção da prefeitura só chegou na UBS às 10h40 da manhã, quando deveria estar na primeira hora, não é? Porque é um atendimento de grande demanda. Tanto é que eu fiquei lá, só na primeira hora, eu contei pelo menos 30 pacientes que foram até a porta e viram o aviso de que a UBS não estava funcionando por conta do furto da fiação elétrica. Mas o fato é que só quase 11 da manhã é que apareceu um eletricista lá para fazer o reparo. Ainda teve que ter uma discussão, um bate-boca com a direção de que era para ligar, não era para ligar, porque tinha que esperar a perícia. Aí não apareceu nem perícia, a polícia não apareceu lá. E durante as 3 horas que eu fiquei lá, também cada vez mais pacientes se aproximando da UBS, procurando saber, aliás, até com consultas marcadas, até para vacinação, e nada de o atendimento acontecer. Por volta de 11h25 da manhã, eu procurei o secretário José Alberto Tarifa para perguntar o que tinha acontecido. Ele confirmou que a UBS tinha tido a fiação furtada e às 11h25 ele disse que em pouco tempo, não menos do que 1 hora depois, a UBS voltaria a funcionar. O fato que não voltou, tanto é que uma espectadora do Roda de Fogo, no início da tarde, enviou uma mensagem para a gente, dizendo que os funcionários tinham até sido dispensados, né? Então, o fato foi esse. Agora, eu conversei com pacientes que procuraram a UBS, Márcio Cancian. Eu conversei com a paciente
Marina Lopes. A Marina, ela foi com o filho dela para dar vacina e veja o que ela relatou, ouça o que ela relatou sobre o episódio da UBS sem funcionar nesta segunda-feira. Ouça. Falar para a senhora, quando a senhora chegou aqui na UBS Clementino, são 10h33 da manhã desta segunda-feira, 23 de outubro. Que roubaram os cabos de energia e que por isso não está tendo atendimento nenhum hoje. Só amanhã. A senhora veio fazer o que é? Vacina. Vacina do meu filho. E esse posto já tem um problema com vacina faz muito tempo. As vacinas nunca tem no tempo certo. Ele está tomando todas as vacinas atrasado. A vacina que ele ia tomar hoje era para ele ter tomado há 2 meses atrás. Porque não tinha vacina e eu vou vindo a cada 15 dias e nunca tem. Aí na sexta-feira eu voltei com ele e me disseram para vir hoje de manhã para tomar vacina, mas tá fechado. Fechado porque... Porque roubaram os cabos de energia. E o seu filho é para tomar que vacina? A tríplice viral. Certo. O que a senhora acha dessa situação? Isso é só hoje? Já aconteceu outras vezes? O que a senhora sabe? Dessa de roubarem os cabos de energia é a primeira vez, né? Mas sempre acontece alguma coisa. Ou é porque não chegou vacina, ou é porque eles não estavam com problema no freezer e as vacinas estavam em outro lugar. Então não... O que você acha? Isso se deve a quê? Eu acho que a saúde no nosso município está bem abandonada. Pois então, eu também conversei com outra paciente, a Aline Ramos, né? Ou melhor, antes da Aline, eu perguntei mais uma vez para a Marina, a moradora Marina, e ela disse que o desabastecimento de vacinas está longe de ser o principal problema da UBS Clementino. Ouça. Aqui nessa unidade de saúde, a UBS Clementino, tem problema de falta de médico? Tem. Sempre tem, né? Ele nasceu em agosto do ano passado e a gente, como puérpera, precisa passar no médico logo depois do nascimento do bebê. E quando eu vim para passar, não tinha médico. O médico que me atendeu durante o pré-natal tinham dado uma demanda muito grande de pacientes para ele, né? Ele atendia só os pacientes dessa unidade e aí, por conta de afastamento de outros médicos, deram pacientes de outras unidades para ele atender e aí ele resolveu não atender mais, acho que exonerou o cargo, não sei. E aí, quando eu vi para consulta, me disseram que ele não estava mais atendendo aqui, que ele tinha saído e que me ligariam quando tivesse outro médico. Nunca me ligaram. E você veio para ser atendida, para passar de novo com o médico após o nascimento do seu filho, quando? 15 dias depois que ele nasceu, né? E aí não tinha médico, eu passei com a enfermeira. E a questão de passar com a enfermeira é muito recorrente aí. Você só passa com o médico se a enfermeira indicar para o médico. Mas quem faz o atendimento geralmente é a enfermeira mesmo. Então depende da boa vontade do profissional de enfermagem. Exatamente. Para encaminhar para o médico. Sim. E o que você acha disso? Eu acho ruim, porque devia ter médico para todas as especialidades. O enfermeiro ele está ali para colher exame e para dar suporte na hora da paciente ser examinada. Não para examinar e fazer diagnóstico e ver se precisa passar com o médico ou não. O enfermeiro é enfermeiro, não é médico, né? Ele não tem um CRM para te assinar e tudo mais. Tanto que durante o pré-natal da maioria das mães, elas são atendidas até a 28ª semana pela enfermeira, né? Não é pelo médico, a não ser que seja gestação de risco. Tanto que se a gente pega o encaminhamento para fazer exame com a enfermeira e a gente resolve marcar em algum outro lugar que não seja pela prefeitura, não é aceito, porque não tem o CRM do médico, não tem o CID, né? Então eu não acho isso válido. Passei a passar no posto ano passado, quando eu fiquei grávida, mas antes disso eu não conseguia consulta nunca. Então eu preferia pagar por um particular, porque as agendas eram sempre para 4 meses ou mais. Ok, agora sim, eu conversei com a Aline Ramos e ela também disse que os funcionários da UBS Clementino orientavam os pacientes para tomar vacina, no caso de vacinação, em outra UBS, em outro posto. Só que as outras UBSs
se negaram a dar vacina para as crianças que eram levadas pelas mães para ir em outra unidade de saúde em Taboão da Serra. Ouça. Você foi ali no posto da UBS Clementino. Isso. Agora é 12h21. Isso. Você chegou lá e o que aconteceu? Tá sem cabeamento que foi furtado a eletricidade, aí não tá tendo atendimento. O que você acha disso? Não tem segurança pra nada nesse Taboão, né? Então fica difícil, né? Já não tem saúde, ainda rouba o que não tem. Você foi no posto pra quê? Dar vacina nas 2 crianças. Você tá com 2 crianças? 2 crianças, uma de 2 meses e uma de 9 anos. Você não conseguiu tomar? Não consegue. E você vai em outro posto, eles não dão porque falam que tem que ser no posto que você frequenta, que você usa. E o certo é dar em qualquer posto, né? Você foi em outro posto já? Já. Qual? No UBS CSU. Aí eu subi no UBS que eu frequento. Porque lá embaixo eles não quis dar porque tem que ser do que eu tenho uma carteirinha. Pois é, essa é a situação, Márcio. A gente já trouxe aqui no Roda de Fogo a situação do bairro do Clementino. Em cerca de 2 anos foram mais de 20 assaltos no bairro. Está completamente abandonado pela Secretaria de Segurança de Taboão da Serra. E aí a gente pensa que depois de uma UBS ser assaltada, ser furtada, mas parece que não vai mudar muita coisa não. O que você me diz? Eu digo que segurança e saúde, os moradores do Jardim Clementino estão lascados, Adilson Oliveira. Porque eu fiquei 3 horas lá, não passou uma viatura da GCM, não passou nenhuma viatura da PM. É por isso que eu estou te perguntando isso, porque parece que nem com uma UBS furtada a segurança vai se dar conta de que tem que pôr patrulhamento. A secretária Michele Santana vai se dar conta que tem que pôr patrulhamento na região. Aliás, eu vi uma viatura da GCM, a mais próxima, estava estacionada em frente à padaria do Jardim Roberto, né? Cerca de 1 quilômetro distante. Então, realmente, aí fica difícil. Fica difícil. Voltaram com esse mesmo esquema do Rodrigo Falcão anteriormente, com viaturas paradas. Márcio Cancian. O nosso próximo destaque moradores reclamam de espaço de lazer que, olha, você que nos acompanha, abandonado. Mais um espaço de lazer está abandonado. O caso foi parar na TV Globo na manhã desta quarta-feira. Já teve uma repercussão muito grande e a gente vai levar para você aí o morador reclamando ali nas obras também do Parque Linear, tá lá uma sujeira danada ali do... Meu Deus do céu, você vai ver agora no vídeo, veja aí. Intenção que fosse, sabe, apropriado para as crianças brincar, os moradores poderem andar com tranquilidade, né? E a verba chegou, mas o parque não está pronto. Ou que tivesse essa movimentação de obras, você estava me contando. Pelo menos a movimentação, você vê trabalhadores aqui mexendo, fazendo manutenção, mas você não vê. Depois que fizeram isso, o que você mostrou? E a entrada e a abertura das ruas acabou, todo mundo foi embora. Só para finalizar, para 1 ano, você acha que o que foi feito, porque melhorias foram feitas, é suficiente? Contempla o que os moradores precisam, querem? Não, em 1 ano não. Eu acho que podia ser bem melhor isso aqui, entendeu? Mesmo que não fosse entregue em 1 ano, mas poderia fazer melhorias. Tá certo, obrigado, Joel, pela sua participação. Aí, trazer os moleques pra bater uma bola, tirar uma onda. Mas isso não é quadra, né? Não dá pra ficar. E também, e por falar em manutenção da cidade, você que nos acompanha, a vereadora Érica foi à tribuna e também fez uma reclamação. Ela fez uma reclamação do secretário de manutenção. Ela reclamou. Ela disse que ela mesmo foi capinar. Ela mesmo, a vereadora foi. Poxa, veja aí.
No Intercap, tá? Com os voluntários ali perto da base, carpindo lá. Porque, infelizmente, tem funcionários da prefeitura que acaba achando que não trabalha para o povo, né? Que trabalha para ele mesmo e ele deixou de fazer o serviço porque tem ofício dessa vereadora, que é um absurdo voltar a falar desse assunto, mas eu acho que eu estarei ali colaborando com os meus voluntários e carpindo os matos ali da praça, do lado da base do Intercap, tá? Quem quiser acompanhar, só ir lá que eu estarei lá presente fazendo esse trabalho, porque é um absurdo funcionário achar que não atende ofício de vereador. Vou voltar a falar nesse assunto, Magrão, enquanto não tomar uma atitude. É um absurdo funcionário falar por aí que não vai realizar o trabalho porque o ofício é da vereadora. Lembrar esse funcionário que eu fui eleita por 3.555 votos e eu devo satisfação para os meus eleitores e os ofícios vou continuar fazendo ofício, indicação e triste, Anderson. Sabe o que eu fico triste? Que quando não atende o ofício da vereadora, o prefeito passa vergonha. Porque o prefeito foi lá no Três Maria, numa das festas minhas, e viu lá o mato alto. Na hora ele ficou revoltado, ligou pro secretário. Aí sim, o secretário fez o trabalho, os brinquedos foram colocados lá, e a vereadora pede. Eu falei, prefeito, eu peço direto, os meus ofícios estão lá. Mas enquanto o secretário não aprender a respeitar vereador, vai acontecer isso. Não só secretário, como funcionário também. Fui eleita, não vou me calar e vou continuar cobrando. Funcionário da prefeitura, secretário, precisa aprender a respeitar vereador. Você viu, né? A vereadora Érica estava lá com voluntários, né? Reclamando que com voluntários, né? Ela disse que, olha só, secretário não respeita, segundo episódio, né? Secretário não respeita vereador, né? Reclamou bastante. E veja só a reclamação aí da Érica Dilson Oliveira com a manutenção da cidade, como é que está a situação. Pois é, uma falta de respeito total com os vereadores. Realmente, os vereadores estão desmoralizados. Secretário não respeita, e não é só secretário não, ela falou aí, né? Funcionário não atende, não ouve o vereador, finge que não tá falando com ele, não é? Mas por quê? Porque os vereadores se comportam como capachos do prefeito, e aí nada acontece, o prefeito fica com aquela cara assim, ó, eles falam, ele fica assim, né? Não dá nenhuma solução, então fica assim, é a segunda vez que a Érica fala sobre o assunto, Márcio Cancinha. Com relação ao primeiro assunto, sobre essa obra do Parque Linear ali no Ponte Alta, ali no entorno do córrego Ponte Alta, a verba é de 3 milhões de reais. 3 milhões. O valor preciso é 2.999.642 reais e 95 centavos. A obra começou em outubro do ano passado, ou seja, completou um ano. Começou ali meio timidozinha, né? No começo ali próximo ali o condomínio do João Cândido, um pouco mais profundo, não é? Muito tímido. A gente até comentou aqui, né? Que os poucos trabalhadores que apareciam lá praticamente ficavam só lá, não saíam de lá, a obra nunca andava, não é? E aí começaram a escavar na outra ponta, perto da quadra do São Judas, conhecida como quadra do São Judas, e até fizeram um bota-fora lá, né? Destruíram as árvores plantadas pelos moradores ali, já na região do Jardim Record. Então essa é a situação. É um governo ruim de serviço, secretário de obras está sumido da cidade, né? Vereador sobe lá na tribuna e pergunta, cadê o secretário Ricardo Rezende? Está sumido, não aparece, né? E aí o secretário Valdemar Aprija e a Érica também, né, metendo a boca no trombone sobre outro secretário que está mais pensando no projeto dele ser vereador em Budas Artes do que
né, cuidar da manutenção na cidade de Taboão da Serra. Valdemar Aprígio, ele é candidato a... Pré-candidato a vereador em Embu das Artes. Veja você, o secretário, irmão do Aprígio, é pré-candidato a vereador em Embu das Artes. Você não sabia? O Roda de Fogo te conta. Pois é, por isso que a obra está aí, do jeito que está. Tá preocupado. Né? Aliás, me dá só um tempinho, Márcio, só para completar. Eu vou até sugerir ao Rodrigo Bocardi que coloque aquele repórter, que é a segunda vez que ele veio a Taboão da Serra, coloca o repórter Rômulo Dávila para ser setorista aqui em Taboão da Serra, né, para falar sempre das obras paradas, porque toda hora ele está vindo a Taboão da Serra. Então, se reclamarem do Roda de Fogo, reclame com a TV Globo também. Não sai daqui. Então esse repórter, ele pode, né, assumir um posto fixo aqui em Taboão da Serra, porque assunto não vai faltar. É obra parada, é obra que não anda, é só promessa vazia. E assunto que rola aqui no Roda de Fogo com o próximo destaque. Adilson Oliveira. Sessão de horrores. Onishi faz voto de louvor para Marcos Paulo por fazer aniversário. Sandro Aires ataca jornalistas após ser enquadrado por secretário. Na terça-feira agora, na sessão da terça-feira agora, o vereador Sandro Aires, do PTB, foi à tribuna e fez ataques aos jornalistas do Roda de Fogo, Márcio Cancinha. Né? Ele ficou nervoso, subiu lá, né, dizendo que o Márcio Cancinha e o Adilson Oliveira estão fazendo críticas por serem oposição, que eles só querem ver o pior na cidade. Né? Esse foi o esperneio do Sandro Aires em tribuna na terça-feira agora, dizendo que nós fomos maldosos em relação ao episódio da novela entre Sandro e o secretário de Planejamento Alan Mohamed, né? Fez esse discurso lá na sessão. E, assim, ele disse que não entrou em entendimento com o Alan Mohamed, porque, primeiro, o Alan Mohamed estava em licença paternidade. E, principalmente, porque o secretário Wagner Xen Júnior também estava em licença paternidade, então não deu para entrar num acordo para evitar este dissabor entre eles. Lembro que o Alan Mohamed manteve um processo no Sandro Aires por danos morais para que ele pagasse mais de 50 mil reais. Agora, Sandro Aires, o senhor chamou o secretário Alan Mohamed vagabundo em 30 de maio, depois do episódio com os GCMs, em que o senhor acusou o Alan Mohamed de colocar o prefeito contra a Câmara Municipal. Então o senhor chamou o secretário no dia 30 de maio. No dia 30 de maio, até a semana passada, quando o senhor resolveu se retratar, se passaram 5 meses. Então, nesse prazo, o senhor, a todo momento, ficou criticando, atacando o secretário Alan Mohamed. O senhor não fez o discurso no dia 30 de maio, chamando o secretário de vagabundo, e depois colocou a mão na consciência e falou: puxa vida, eu exagerei. Né? O senhor não fez isso. O senhor sistematicamente ficou criticando o secretário Alan Mohamed. Tanto é que primeiro o senhor chegou a dizer que em outras legislaturas, vereadores também fizeram um discurso fortes, mas nem por isso nenhum secretário processou o vereador. Depois o senhor falou que tinha toda a equipe com o senhor e que se o senhor, se o secretário não retirasse o processo, não é, Márcio? Não retirasse o processo, não deixasse o governo, quem ia deixar o governo era o senhor. Né? O senhor chegou a dizer para mim e para o Márcio que o senhor ouviu o secretário estrategista Mário de Freitas e teve o apoio do Mário. O senhor falou que o Mário chegou a dizer que onde já se viu secretário processar vereador, ou seja, tendo o apoio
do governo para que o Alan Mohamed retirasse o processo. Acontece que até então o Alan Mohamed não retirou o processo e o senhor teve que se retratar. E esse é o fato. Tanto é que até agora o senhor não está conformado, né, de ter perdido nessa queda de braço com o secretário Alan, porque o senhor falou que se houve exagero, o senhor disse agora, na terça-feira, se houve excesso, é porque houve provocação. Ou seja, o senhor entende ainda que o culpado foi o secretário Alan Mohamed. Então, para fazer o resumo da ópera, não é, sobre esse caso, essa novela, o senhor só se retratou, Sandro Aires, porque o senhor ficou com medo de perder as regalias na prefeitura, de perder os cargos. Esse é o fato, né? O resto, o senhor ficou batendo na tecla, atacando o secretário e teve que se retratar, teve que baixar a cabeça. O senhor falou que nem um leão na tribuna, depois virou um gatinho. Eu repito, o senhor é um vereador fraco, o senhor não mantém a palavra, mesmo depois de dizer que não ia se retratar. E aí eu concluo, voltando à questão agora do vereador Onishi e Marcos Paulo, e até pegando o gancho que o senhor fez, o senhor falou, Sandro Aires, o senhor falou que a Câmara Municipal de Taboão da Serra é um parlamento forte, um parlamento que discute o que é importante para a cidade. A sessão desta terça-feira, a sessão deve começar às 10 da manhã. Ela só começou, eu anotei aqui, ó, a sessão só começou às 11h42 da manhã, ou seja, com quase 2 horas de atraso. E às 12, meio-dia e 8, qual que foi o primeiro ato, um dos primeiros atos da Câmara? O vereador Ronaldo Onishi subiu à tribuna e fez um voto de louvor pela passagem do aniversário do presidente Marcos Paulo, que estava à frente da casa por conta da ausência do presidente André Egídio. Senhor presidente, venho aqui solicitar, presidente, um voto de louvor. Presidente Marcos Paulo, está fazendo trabalhos aqui da presidência. Um voto de louvor pela passagem do aniversário de Vossa Excelência. Voto esse assinado por todos os vereadores aqui da Câmara Municipal, requerendo de voto de louvor pelo aniversário do excelentíssimo senhor vereador Marcos Paulo de Oliveira, Paulinho, que ocorreu na data 18 de outubro de 2023, desejando-lhes realizações e felicidades. Solicito que esse voto de louvor aqui, que é importante, parabéns, feliz aniversário, que Deus te abençoe, proteja a sua vida, da sua família. Voto esse assinado por todos os vereadores da Câmara Municipal, só o vereador Anderson Nóbrega, que estava na tribuna, mas tenho certeza que o vereador também vai assinar o voto de louvor pela passagem. Então solicito que o plenário vote esse importante reconhecimento pelo seu trabalho aqui da Câmara Municipal e pela pessoa que Vossa Excelência é. Vereador Ronaldo Onishi, me emociona muito. Obrigado, vereador, que nos seus olhos aqui, obrigado. Em nome de todos os senhores vereadores, coloco em votação simbólica para que possamos deliberar. É até estranho para mim que estou sendo homenageado poder presidir a sessão. Com certeza, depois o vereador André também assistindo de casa, com certeza assinará. E será algo que eu farei um quadro para colocar na minha casa, vereador Ronaldo Onishi. Muito obrigado pelo carinho, pela consideração ao longo de muitos anos aqui. Muitos aniversários, é a primeira vez que eu recebo, viu, vereador Ronaldo Onishi? Obrigado aí, parabéns pela iniciativa. Eu fico muito emocionado. Obrigado. Então, será que isso é um parlamento forte que discute o que é importante para a cidade? Um voto de louvor pelo aniversário de Marcos Paulo. Márcio Canciano. Eu vou me ater aqui ao vereador Sandro Aires, agora primeiro, Adilson Oliveira, algumas frases que ele disse. Ele disse assim, abre aspas, eu sou um cabra macho. Abre aspas,
que nos atacando diz que é uma roda de fumaça. Ele diz também que somos políticos da mesma espécie. E também disse, atacando a nós, que nós não temos espaço no governo, então é assim mesmo. Vereador Sandro Aires também foi na onda do Wagner Christen Júnior, dizendo o seguinte: ele só tem 180 visualizações, debochando, que nós só temos 180 visualizações, lá que o Wagner Christen falou, não liga não, eles têm 180 visualizações, mas nós vamos dar a real visualização para você, viu, vereador? Entre nós dois, quando eu tiver, eu levar as nossas visualizações do Roda de Fogo para o senhor, tá certo? Dizer que o senhor cabra macho, não duvido disso, né? Nem posso duvidar, que a roda de fumaça, também não vou responder, que é a opinião do senhor. Somos políticos da mesma espécie, que ele quis dizer que é o vereador junto com o secretário, quis dizer, e a gente não tem espaço no governo, por isso que a gente critica. Ora, vereador Sandro Aires, inclusive de ser cabra macho, com a gente aqui, que a gente tem que se defender também, não é? Não é verdade? Então, vereador, eu acho que o senhor quis nos ofender e também a gente... vou passar a bola para você. Só para completar, Márcio, não posso falar. Enquanto o Sandro Aires nos atacava, tentava nos desqualificar, eu recebia uma mensagem de uma munícipe dizendo o seguinte: jornalista bom é jornalista vivo, ou seja, inteligente, que acompanha, é atento aos acontecimentos, e jornalista que incomoda. Você até está vendo aí. Aí a pessoa completou: estou acompanhando a sessão. Para o povo, nenhuma utilidade verdadeira. Só vi um vereador tentando justificar sua vergonha. Né? Esse foi o relato de uma munícipe, enquanto o vereador estava discursando lá, estava sendo descompensado. Né? E para completar, só mais outro relato, que acho que é importante, porque o vereador, porque a gente fala em nome da população, viu, vereador? A nossa crítica é com base no que o senhor disse que ia fazer. Né? Se o senhor é falastrão, que culpa que nós temos? E aí uma outra espectadora diz o seguinte: graças a Deus que aprendi não pedir ofício para nenhum vereador, ofício entre aspas, pedir entre aspas. Graças a Deus que aprendi não pedir ofício para nenhum vereador, simplesmente ligo em qualquer secretaria e consigo bem para a população. Vocês, vereadores, são fracos e precisamos limpar a casa do povo tabuanense nas urnas no ano que vem. Se 180 visualizações te deixou totalmente destemperado, vereador, você imagina a hora que você vê as visualizações reais. Vamos para o nosso próximo destaque, Adilson Oliveira. Márcio Canciano. E é comigo então. Um projeto de lei que atualiza, a ouvidoria, tenta excluir a sabatina da Câmara. O governo federal regulamentou as ouvidorias municipais. Então, em Taboão da Serra, como estava irregular, que não é novidade, precisou fazer um novo projeto de lei para a Câmara Municipal. Nesta terça-feira, então, entrou para votação um projeto ali que o procedimentos da ouvidoria municipal enviada pelo Aplígio simplesmente, nesse projeto de lei, excluiu que é de responsabilidade dos vereadores a sabatina do novo ouvidor. É que nem você tem lá no para ser do STF, um juiz do STF tem que ser sabatinado pelo Senado. Para ser ouvidor tem que ser concursado, ter idoneidade de carreira e também tem que ser sabatinado pela Câmara. E nesse projeto de lei, eu vou dizer uma coisa para você, vamos dizer assim, por enquanto excluíram esse direito dos vereadores que teriam ali
a sabatinar. Vamos lá, para você entender então. Depois de muita discussão interna, os vereadores tiraram uma solução. Você que nos acompanha, olha, depois de muita discussão, eles chegaram a uma conclusão. Vamos fazer uma emenda ao projeto de lei. O executivo indica o nome, mas tem que ter a aprovação da Câmara Municipal. Eu indico lá o Zé da Silva, vem lá, olha, tá bom assim, né, Câmara? Tá bom, pode estar. Então, trocaram os 6 pelo meia dúzia, ficaram sem moral nenhuma, porque não vão sabatinar como era antes, o novo ouvidor da prefeitura, mas nós perguntamos ali, o secretário executivo, né, o subsecretário de governo, o chamado Magrão, estava lá, nós fomos perguntar, Magrão, o que aconteceu no projeto de lei? Vocês excluíram essa sabatina da Câmara ou o que aconteceu? Ele nos respondeu que houve um erro de digitação. Esse é o lado do governo. Pelo menos, né, hoje nós temos um lado da prefeitura, Adilson Oliveira. Estou contente. O governo disse que houve um erro de digitação. Conclusão, o ouvidor vai ser indicado pela prefeitura e vai ser autorizado pela Câmara, e todo esse trabalho ficou do mesmo jeito e a Câmara perdeu sim seu direito, né, os seus deveres e obrigações de sabatina. Já era. Adilson Oliveira. 2 pontos. O Aprígio demonstrou não ter transparência. Para ele ter enviado um projeto que excluiria o direito dos vereadores sabatinarem o indicado para a ouvidoria, ou seja, o que é sabatinar? Perguntar para a pessoa indicada se ela tem, qual é a capacidade técnica que ela tem, né? Se ela reúne os pré-requisitos para ser a pessoa que vai receber as reclamações da população, né? Você que não está contente com alguma coisa, aliás, que muitas coisas não funcionam, você recorreria à ouvidoria e apresentaria a sua reclamação. O ouvidor teria que buscar solução e responder ao munícipe que apresentasse a reclamação. Então, o Aprígio, ao tentar tirar a sabatina da Câmara, ele demonstra que não tem transparência, né? E segundo, ele demonstra que ele tem desinteligência, para não dizer outra coisa, se você me entende. Por quê? Veja bem, os 13 vereadores são da base do governo. Então, a rigor não teria necessidade de o prefeito tirar esse dispositivo da sabatina se os 13 vereadores vão acabar aprovando o indicado do prefeito. Aquilo que o Márcio acabou de dizer. Não é, Márcio? Então não havia necessidade. Agora, essa desculpa de que foi erro de digitação, eu gosto muito do Claudemir Alves, o subsecretário conhecido como Magrão, né, uma pessoa, gente fina, um cidadão que tem espírito público, procura dar esclarecimentos à imprensa. Toda vez que ele está, deixa eu ajudar um pouco, toda vez que ele está na Câmara, a gente, quando ele procurado, ele nos atende, nos responde no que é possível. Muito obrigado aí pelo retorno, a gente agradece. Muito diferente do secretário gênio, Mário de Freitas, que nem mais vai na Câmara, que ele é tão... Não é bem-vindo lá. É tão malquisto, né? Não é bem-vindo. Não tem nenhum jogo de cintura, tenta dar passa-moleque até em vereador. Persona non grata. Né? Então ele nem vai mais lá à Câmara, porque vai ser ignorado, senão enxotado. Então vai o Magrão e procura dar os esclarecimentos possíveis. Agora, essa história de que foi erro de digitação, desculpa, a mim não convence, porque erro de digitação é trocar uns termos, uma coisa, alguma palavra, né, equivocada. O fato é que o Aprígio tirou a possibilidade, escreveu textualmente a possibilidade de os vereadores questionarem o indicado para a ouvidoria. Esse é o governo que não tem compromisso. Imagine se o prefeito fez isso, de mandar um projeto tirando a sabatina,
Imagine você, raciocine comigo, morador de Taboão da Serra, imagine quem poderá ser o ouvidor, hein? Deve ser um daqueles, né, sem nenhuma capacidade ou sem nenhum compromisso de responder às reclamações da população. Ao menos a lei diz o seguinte: tem que ser concursado, e tem que ter atestado de idoneidade, e também tem que ser funcionário de carreira. Pelo menos a lei diz isso. Nós vamos levar para você quem será o ouvidor da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra. O próximo destaque: os vereadores iam sofrer uma pressão, porque como é que o vereador aprova uma coisa que tira o poder dele? Não tem cabimento, é uma coisa bizonha. Aí arrumaram uma saidinha. Aí eles foram lá pra dentro, viram que a coisa ia ficar ruim, ia ser um mal-estar danado pra eles. Arrumaram uma saidinha. Opa, vamos colocar um aditivo aí, porque o prefeito não pensou na gente, não confia na gente, porque o prefeito demonstrou que não confia nos vereadores. Exato. Né? Porque se os vereadores são da base, precisa retirar essa batina para ver o indicado para ouvidoria ser aprovado, é porque o prefeito, Aprígio, o senhor não confia nos 13 vereadores que o defendem com unhas e dentes na tribuna da Câmara. Agora sim, o próximo destaque com Adilson Oliveira. Muito bem, Aprígio faz gestão desastrosa na saúde e funcionários livre nomeados de vereadores se desentendem e vão parar na delegacia por racismo. 2 livre nomeadas do governo Aprígio, designadas para a UBS Clementino, se envolveram no último dia 11 em um desentendimento que acabou na delegacia. A funcionária comissionada Helenice Aparecida Santos afirma que sofreu ofensa racista de uma colega de trabalho, a também livre nomeada Tatiana Domingos Gomes, e da sobrinha da Tatiana, Beatriz Gomes Moreira. Helenice relata que foi chamada de, abre aspas, negrinha e macaca. Tudo começou depois que a LN Tatiana teria compartilhado em um grupo de WhatsApp do bairro que a agenda de consultas médicas da UBS tinha sido aberta. No dia 11, Tatiana não estava na unidade, mas a sobrinha dela estava no posto para ser atendida. Ela relata ter ouvido a tia ser criticada dentro da UBS por funcionários por conta de ter feito a divulgação da agenda aberta. A sobrinha mandou uma mensagem para a Tatiana sobre o que teria ouvido. O Roda de Fogo teve acesso ao texto. A sobrinha escreveu, você pode acompanhar aí: "Tão metendo o pau em você, e eu aqui sentado escutando tudo." Tatiana perguntou, quem? A sobrinha respondeu, da recepção, uma neguinha. Tatiana voltou a perguntar, falando o quê? A sobrinha explicou, que você colocou uma tal de agenda de vaga aberta. Tatiana quis saber ainda, tá falando para quem? A sobrinha falou, pro povo que fica aqui na recepção. O Cadu, uma gordinha ruiva, ao citar outras funcionárias da UBS. Helenice diz que viu a paciente rindo o tempo inteiro e falando negrinha e macaca. Depois, ela foi avisada para olhar no grupo de WhatsApp da própria UBS e lá estava a troca de mensagens entre Tatiana e a sobrinha. A própria Tatiana compartilhou. Indignada por ter sido exposta entre colegas de trabalho, Helenice comentou, a tia dela colocou no grupo com mais racismo ainda, achando bonito ela me ofendendo o tempo inteiro. Chamada por Helenice, a polícia foi até a UBS e levou o caso até a delegacia. A funcionária registrou boletim de ocorrência de racismo. Helenice falou ao Roda de Fogo sobre o episódio. Ouça. As duas estavam comentando. A Tati nesse dia faltou. Então, por ela ter faltado, ela nem podia. Não, foi falta de respeito das duas. Uma que xingou lá dentro e a outra que expôs a gente num grupo, sem estar trabalhando no grupo da UBS, entendeu? Isso que eu fiquei mais revoltada.
Eu acho que a Bia não tinha o direito de xingar a gente estava trabalhando no nosso local de trabalho, e a Tatiane também é outra, que nem estava trabalhando, ela não tinha que usar, sabe? Parece que já estava com raiva, essa maldade aí da sobrinha dela e jogar no grupo, morrendo de rir, como se fosse uma brincadeira. Uma brincadeira de mau gosto que acabou todo mundo na delegacia. Também conseguimos contato com a Tatiana. Ela classificou a acusação de Helenice de calúnia e difamação. Não conseguimos falar com a sobrinha dela, a Beatriz. O Roda de Fogo apurou que a livre nomeada Helenice é indicada pelo vereador André Egídio, presidente da Câmara, e Tatiana, comissionada colocada na UBS Clementino pelo vereador Anderson Nóbrega. Nós perguntamos pedindo informações, providências, mandamos um e-mail para o governo Aprígio perguntando sobre providências em relação a esse episódio. O governo Aprígio não respondeu. Uma paciente disse à nossa reportagem que a diretora da UBS, Janaína Medeiros, não apareceu no posto nos últimos dias para não abrir investigação sobre o caso. Ele disse que o governo Aprígio não apura nada, senta nos casos polêmicos, nos casos de denúncias como essa de racismo. Bom, isso é briga de livre nomeado dentro de um equipamento municipal da prefeitura, Márcio Cancian. Isso demonstra que está faltando gestão até para que comissionados não entrem em pugilato. Pois é, além disso, o foco principal seria o racismo, né? Não dá, né? Nós não podemos concordar, nós não podemos dar nenhum tipo de importância ao racismo. Né? Tem que ser combatido. Não pode, isso é uma coisa que não dá nem para falar mais, né? Não dá nem para... É impressionante ainda nós termos... Agora, você vê que o combate ao racismo tem que ser todas as esferas. Nós estamos ali numa classe, não tem classe social, né? A classe social, tanto na baixo clero, né, quando no alto clero, o racismo está aí. Nós temos que combater essa coisa ridícula aí, que ainda está aí no dia a dia nosso. Pois é, a Tatiana nega, mas o fato é que na mensagem que você viu, a sobrinha dela se refere a Helenice como neguinha, né? É um absurdo. Então, mas o que se esperaria também era o governo Aprígio, as prefeituras, tomar uma providência em relação a esse caso, né? Abrir uma investigação, porque isso foi no dia 11. Nós já estamos no dia 25 para o dia 26, né? Então já tem mais de 10 dias, né? E até agora a prefeitura não se manifestou e a Helenice está cobrando que a prefeitura se manifeste, inclusive da direção do posto. Ela disse que não teve nenhum tipo de respaldo. Nem vai ter. Ok, então, nós vamos chegando ao final desta edição. Adilson Oliveira. Nesta semana, o X da Questão entrevistou Toninho do PCdoB. Ele fala sobre política e o comunismo, que vale a pena você assistir aí. Está disponível aí no YouTube para você, TV Atual, você assistir o X da Questão desta semana. E o Roda de Fogo fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. O que os outros jornais não falam, a gente te conta. Até a semana que vem, se Deus quiser. Até lá.